Olha bem para esse número aí na tela. 23 mil. Só no ano de 2025, 23 mil brasileiros conseguiram a residência no Paraguai. É um recorde histórico absoluto para o nosso país vizinho e o ritmo, bom, não dá o menor sinal de que vai desacelerar. Então, a gente vai mergulhar fundo nessa história hoje, porque tem um movimento gigantesco acontecendo bem ali na nossa fronteira. Mas o que realmente impressiona é a expectativa por trás de todo esse volume de pessoas. Uma nova Suíça sul-americana. Essa é a promessa que viralizou pesadamente nas redes sociais. Uma enxurrada de vídeos no YouTube, no TikTok, tudo isso pintando um cenário de prosperidade fácil, sabe? Impostos quase zerados, liberdade total. Isso está atraindo milhares de pessoas com uma esperança lá em cima de que é só atravessar a ponte da amizade para mudar de vida completamente. Sejam bem-vindos a mais uma das nossas análises. Nosso objetivo principal aqui é desconstruir, de forma super objetiva, toda essa tendência viral. Vamos deixar as promessas da internet um pouco de lado, para focar nos dados concretos e, claro, nas histórias reais das pessoas que estão no centro desse fenômeno que muita gente está chamando de o milagre paraguaio. O que é fato mesmo e o que é pura ilusão de rede social. Vamos descobrir. Bom, começando pela parte 1, a fuga para o Paraguai e essa busca intensa por residência. Imagina só a seguinte cena. 6 horas da manhã nas ruas de Ciudad del Este. Centenas de pessoas que chegam a dormir na calçada, encarando chuva, um calor absurdo, elas passam até 24 horas numa fila que parece não ter fim, só esperando os portões do governo paraguaio abrirem para garantir os documentos de imigração. A escala dessa mudança demográfica é simplesmente esmagadora. 95% de todos os pedidos de residência feitos por estrangeiros na cidade vêm de brasileiros. Ou seja, não é uma mistura global de imigrantes, né? É um êxodo bem específico. E a velocidade do negócio assusta. Só nos 3 primeiros meses de 2026, mais 9.200 novas residências já foram emitidas. É muita gente. E olha, historicamente o Paraguai sempre recebeu brasileiros. Isso não é novidade. Lá nos anos 70 eram os agricultores, que o pessoal chamava de brasiguaios. Depois veio a onda dos comerciantes, aproveitando o movimento da fronteira, os estudantes de medicina atrás de mensalidades mais em conta. Mas a onda atual é fundamentalmente diferente. Hoje, quem está ali naquela fila são microempreendedores, profissionais liberais e até aposentados. É uma migração com caráter muito mais ideológico, sabe? Alimentada por aquelas promessas virais de liberdade econômica que a gente comentou. O que nos leva ao ponto 2. Política e impostos baixos, o grande atrativo de tudo isso. Afinal, quais são as forças que estão puxando tanta gente assim para o outro lado da fronteira? É uma mistura bem potente, na verdade. Tem um alinhamento com a política conservadora atual do país e, claro, as políticas econômicas altamente libertárias. Tem um componente muito forte de busca por valores tradicionais. Como a gente pode ver nessa citação, muitos migrantes contam que não se sentem mais confortáveis com o clima político e social aqui no Brasil. Então, eles olham para o Paraguai, que teve 9 presidentes de direita nos últimos 10 mandatos, como um porto seguro. É um lugar onde eles encontram facilidades para práticas como o homeschooling, a educação domiciliar, e sentem que têm mais autonomia para criar os filhos, sem muita interferência do Estado. Mas a verdadeira força motriz, o grande motor macroeconômico por trás de todo esse hype, é uma estratégia que o Paraguai vem lapidando desde a década de 90. Pensa comigo, sendo um dos países mais pobres do continente naquela época, eles precisavam atrair dinheiro de fora. Qual foi a solução? Uma política de Estado agressiva, baseada em impostos baixíssimos. É a famosíssima regra 10-10-10. O ponto crucial aqui é entender exatamente o que esses números significam na prática. São os 3 pilares tributários do país, todos travados na mesmíssima alíquota. 10% de imposto sobre valor agregado, o famoso IVA, em cima de produtos, apenas 10% de imposto de renda para pessoas físicas e, adivinha, só 10% de imposto sobre o lucro das corporações. Para os brasileiros que já estão mais do que acostumados com uma das maiores e mais complexas cargas tributárias do mundo, essa simplicidade e esses valores baixos reduzem drasticamente o peso dos impostos tanto nas costas do trabalhador quanto do empresário. E para as empresas, os incentivos vão ainda mais longe. O Paraguai adotou o chamado esquema de maquila. Basicamente, isso permite que uma indústria importe matéria-prima quase sem pagar imposto nenhum, monte o produto lá no Paraguai usando a mão de obra local e depois exporte esse produto pagando tributos mínimos. Quando você combina isso com custos trabalhistas que são bem menores, já que não existe, por exemplo, o FGTS no Paraguai, o país vira um imã irresistível para indústrias e empresários que tentam a todo custo fugir do nosso custo Brasil.
Mas vamos para a parte 3, o custo do Estado mínimo, a realidade por trás dessa política. Como a gente sabe, toda escolha tem uma renúncia. Não tem jeito. A gente precisa mudar um pouco o foco dos incentivos econômicos para olhar as realidades macroeconômicas mais duras. O que acontece quando um país decide arrecadar o mínimo possível? Qual é o custo real desse Estado mínimo no dia a dia da população? Olha, os economistas fazem um alerta bem importante aqui. É preciso ter muita cautela antes de sair falando em milagre econômico. Para colocar em perspectiva, a economia paraguaia é 50 vezes menor que a economia brasileira. É uma diferença brutal. O crescimento deles é real e está acima da média dos vizinhos? Sim, com certeza. Mas ele depende profundamente da economia do Brasil, dos mercados ali em volta e de acordos bilaterais. A base econômica do país ainda é de uma escala totalmente diferente. A lógica matemática do negócio é inescapável. E isso ilustra de um jeito muito claro a troca que está sendo feita ali. Menos impostos na entrada significa obrigatoriamente menos capacidade de investimento do Estado na saída. A infraestrutura básica e os sistemas públicos de um país que arrecada pouco simplesmente não têm os recursos necessários para atender uma população que não para de crescer, ou mesmo para oferecer serviços de alta complexidade em grande escala. Para a gente entender o impacto real disso, vamos olhar para o sistema de saúde público. Embora ele seja previsto em lei, o sistema no Paraguai é extremamente fragmentado e limitado. É super comum que pacientes na rede pública precisem tirar dinheiro do próprio bolso para comprar desde os remédios para o tratamento até coisas super básicas, tipo a própria seringa que vai ser usada neles. Isso explica muito porque tantos brasileiros que vivem no Paraguai frequentemente cruzam a ponte de volta para o Brasil quando a coisa aperta e eles precisam de um atendimento médico de verdade. Mas, por outro lado, é super importante mostrar que muitos dos migrantes atuais vão exatamente em busca disso. Eles estão perfeitamente confortáveis com essa realidade. Alguns casais, especialmente os que têm visões mais anarcocapitalistas, relatam que preferem essa dinâmica. A lógica deles é: a gente deixa de pagar impostos altíssimos e com o dinheiro que sobra, a gente mesmo contrata os serviços privados. Eles contam, por exemplo, que pagam o equivalente a R$ 800 por um plano de saúde familiar de alta qualidade e uns R$ 750 por uma ótima escola privada para o filho. Na visão deles, é uma questão de ter o poder de escolher onde investir o próprio dinheiro em vez de simplesmente entregar na mão do Estado. E agora a gente entra na parte 4, choque de realidade, a expectativa versus a vida real. O detalhe é que a conta do Estado mínimo só fecha se existe uma renda estável entrando todo mês. A gente precisa contrastar a expectativa daquela nova Dubai vendida pela internet com a dura realidade de quem chega lá sem planejamento nenhum. Os próprios brasileiros que já estão mais estabelecidos no país começaram a soar o alarme. Eles alertam que muitos influenciadores nas redes sociais estão pintando um quadro completamente irreal. Eles fazem questão de lembrar: gente, o Paraguai não é um país europeu, não é os Estados Unidos, não é um lugar que está transbordando de dinheiro, nem com empregos sobrando que pagam fortunas em moeda forte. As coisas lá nos supermercados não são tão baratas quanto o YouTube faz parecer, não. E o país tem, sim, sérios desafios de infraestrutura e de desenvolvimento social. E essa história resume perfeitamente o perigo de cair nessa ilusão viral. Tem gente abandonando a vida inteira no Brasil sem ter uma renda garantida do outro lado. A gente vê relatos de trabalhadores que cruzam a fronteira buscando aquele milagre econômico e acabam desiludidos. A gente conheceu o caso de um ex-motoboy no Brasil que, atraído por essa promessa toda, hoje tira o sustento vendendo suco informalmente nas ruas paraguaias e ele já está até planejando voltar para casa. A taxa de informalidade no mercado de trabalho de lá é gigante. Se a pessoa não chega com um negócio sólido ou um trabalho remoto garantido, aquele sonho de liberdade econômica vira muito rápido uma luta puxada pela sobrevivência diária. O que nos deixa com essa reflexão final e bem provocativa para a gente amarrar nossa análise de hoje. Nós acompanhamos de perto essa fuga de pessoas, os grandes incentivos de impostos baixos e, claro, a fragilidade dos serviços públicos que vem de brinde. O Paraguai, sem dúvida, encontrou uma forma brilhante de atrair capital e pessoas. Mas, à medida que dezenas de milhares de brasileiros continuam fazendo as malas em busca desse paraíso libertário, a grande questão para o futuro é a seguinte: será que o modelo de Estado mínimo tem a infraestrutura e a força econômica para sustentar esse nível de fluxo migratório a longo prazo? Ou será que o famoso milagre tem um limite claro? Fica aí a reflexão para a gente continuar acompanhando os próximos capítulos dessa história na fronteira.